Para a gente entender um pouco do contexto histórico que a gente está falando, a gente tem que compreender que é um momento de transição. Por quê? O Brasil, desde 1500, né, a gente tem a presença da mão de obra escrava como principal fonte e principal forma de trabalho aqui no Brasil. Principal mão de obra, né? Era escrava. Mas com a abolição em 1888, muito por conta da pressão inglesa, toda a industrialização que estava acontecendo no mundo todo, uma esses avanços tecnológicos de entendimento de que a mão de obra escrava ela não produzia o mesmo que uma mão de obra livre e assalariada, o Brasil ele fica para trás nesse sentido porque tem que correr agora para alcançar essa outra forma de trabalho que vem se estabelecendo no mundo todo. Então, como outra via, como outra possibilidade, o Brasil começa a ser favorável a essa imigração e trazer os europeus para cá para trabalhar como mão de obra livre e assalariada, o que acaba por ocasionar esse choque de culturas e essa miscigenação, essa troca entre negros recém-libertos e europeus chegando ao Brasil. Modesto Blocos nasceu em 1852 na cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Ele foi pintor, gravador, ilustrador e também professor. Foi professor na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Seu estilo vai de realismo ao naturalismo. Em 1936, Modesto Blocos veio a falecer em sua casa em Teresópolis, e suas últimas obras foram esculturas. O quadro A Redenção de Can foi pintado em 1895. Mas para entender esse quadro, primeiro a gente precisa entender alguns elementos do quadro e alguns elementos do contexto da época que o quadro foi pintado. A época na qual o quadro foi pintado era a sociedade brasileira que tinha acabado de sair de um processo de abolição da escravidão, que tinha acontecido 7 anos antes com a Lei Áurea. O Brasil adotava nessa época métodos da ciência europeia e buscava, como política de Estado, o embranquecimento da população, principalmente através da imigração de povos europeus. O quadro tem seu título, A Redenção de Cã, fazendo menção à passagem bíblica Gênesis 9. Nessa passagem bíblica, um dos filhos de Noé teria recebido uma maldição, no qual marcava seu corpo, e por isso seus descendentes seriam escravos. O quadro dá a entender que a criança branca teria vindo redimir a marca de Cã, e a marca da maldição de Cã, em última instância, seria a cor negra. Bom, pessoal, então as principais ideias raciais discutidas na época eram a ideia do darwinismo social e da eugenia. A ideia do darwinismo social foi uma tentativa de tentarem usar a teoria da evolução do Charles Darwin, que já tinha publicado seu livro A Origem das Espécies no final de 1850, no meio social. Então ali eles tentavam pegar a ideia de Darwin que ele teve com a evolução, de que o mais apto sobrevive e consegue dominar o ambiente. Então o mais apto era o europeu, que tinha melhor tecnologia, melhor para eles melhor cultura, e com isso eles poderiam dominar as outras populações que não eram como eles. E da eugenia era a ideia mais voltada para o lado anatômico, então aquela pessoa ela tinha um corpo de europeu, branco, né? Forte, tinha uma inteligência muito melhor do que os outros, e que isso daí seria o desejável. Então essas ideias eram muito defendidas por cientistas da época, e a população tentava. Eles usavam essas ideias de eugenia para meio que esbranquiçar a população da época. Então, se a população fosse mestiça, ela teria que ser toda branca e essa população toda branca seria melhor. Então, com caracteres de fora da pessoa, então se ela tivesse uma inteligência muito melhor, ela seria provavelmente na época para ele seria um português branco de olho azul, e
eles tentaram usar essas ideias para esbranquiçar a população. São ideias ultrapassadas e racistas que deram mais para frente origem às ideias nazistas. Então, essas eram as principais ideias discutidas na época. Mas aí, com todas essas informações, você ainda deve estar se perguntando qual que é a relação de biologia e história com o termo de eugenia e o quadro da redenção de Kant. Então, o que acontece? A eugenia é uma palavra que vem da origem grega, significa bem-nascido. Eugenia foi um termo criado por um cientista chamado Francis Galton, em 1883. Esse cientista, ele era primo de Darwin, e ele gostava muito de pesquisar sobre heranças genéticas. E ele chegou nesse termo, nesse consenso, de que eugenia podia ser um melhoramento do ser humano em si, para melhorar as gerações futuras, melhorando de saúde e tudo mais, para que o ser humano fosse, as próximas gerações fossem melhor. Mas algumas pessoas usaram desse termo, usaram de todo esse estudo para levar para um lado mais preconceituoso, para um lado mais egoísta, usando isso na política de uma forma errônea, falando que eugenia seria um melhoramento da sociedade em si. Então, naquele tempo, eles achavam que o branco europeu era não vamos usar o termo de espécie, mas eles eram seres humanos melhores. Então, eles achando que eles, europeus, eram seres humanos melhores, eles usaram o termo de eugenia para fazer com uma desculpa, usando de um termo científico para embasar questões políticas de melhoramento da sociedade. E é assim que se envolve a biologia com a história, onde as pessoas da política, por exemplo, Hitler, na época nazista, ele usava muito esse termo da eugenia, de melhorar a sociedade, melhorar a Alemanha com os fatores que ele achava que era certo, e usou desse termo científico, modificou o seu significado para fazer a cabeça de uma sociedade.